Pequim, China, pouco depois da meia-noite, quando a maioria da cidade já havia silenciado, Zaulus e Ileu surgiram diante das câmeras em uma coletiva de imprensa convocada às pressas. O horário incomum, o tom sério e a ausência de qualquer preparação cênica transformaram o encontro em um dos episódios mais comentados do entretenimento chinês recente. A pergunta que se impunha era direta e inevitável: algo realmente inesperado havia acontecido para justificar uma aparição pública tão urgente. Nas horas que antecederam a coletiva, rumores ganharam força nas redes sociais e em alguns portais de notícias, afirmando que os dois artistas estariam envolvidos em um suposto caso de gravidez fora do casamento e que planejariam deixar a China para se estabelecer no exterior. As informações, apresentadas sem fontes verificáveis, espalharam-se com rapidez impressionante, impulsionadas por manchetes sensacionalistas e pela lógica do compartilhamento imediato. Em questão de horas, o que começou como especulação passou a ser tratado como fato por parte do público. A velocidade com que essas narrativas se consolidaram expôs uma fragilidade recorrente no ecossistema informativo digital. Comentários, recortes de entrevistas antigas e imagens fora de contexto foram utilizados para sustentar versões que careciam de qualquer confirmação oficial. Para Zaulus e Ileu, os nomes entre os mais populares de sua geração, o impacto foi imediato. A pressão sobre suas equipes aumentou à medida que o boato avançava para além das fronteiras chinesas, alcançando audiências internacionais. A decisão de convocar uma coletiva de imprensa em plena madrugada não foi casual. Em Pequim, profissionais do setor apontam que o horário foi escolhido como uma tentativa de interromper o ciclo de desinformação antes que ele se tornasse irreversível. Em um mercado altamente regulado e sensível a questões morais e sociais, rumores envolvendo gravidez fora do casamento e mudança definitiva para o exterior carregam um peso que ultrapassa a curiosidade do público. Eles podem afetar contratos, compromissos profissionais e a própria imagem construída ao longo de anos. Quando Zaulus e Ileu finalmente apareceram diante dos jornalistas, o ambiente era marcado por sobriedade. Sem sorrisos ensaiados ou discursos longos, ambos adotaram uma postura contida, demonstrando que o objetivo do encontro não era gerar espetáculo, mas restabelecer fatos. A sala, localizada em um hotel no centro de Pequim, estava longe do brilho habitual de eventos promocionais. A escolha do cenário reforçou a mensagem implícita de que se tratava de uma resposta a uma crise, não de uma ação de marketing. A presença conjunta dos dois artistas também chamou atenção. Em situações de boatos individuais, é comum que apenas um representante ou a agência se manifeste. Neste caso, a decisão de comparecerem juntos foi interpretada como um esforço para assumir o controle da narrativa de forma clara e coordenada. Ao dividirem o espaço e o tempo diante da imprensa, Zaulus e Ileu sinalizaram que as informações falsas os atingiam de maneira direta e que a resposta precisava ser igualmente direta. Enquanto a coletiva se desenrolava, as redes sociais reagiam em tempo real. Termos relacionados aos nomes dos artistas e à coletiva da meia-noite rapidamente alcançaram os assuntos mais comentados. Entre os fãs, a reação oscilava entre indignação e alívio. Muitos criticavam a disseminação irresponsável das notícias, enquanto outros aguardavam atentamente cada palavra dita, em busca de esclarecimentos que pudessem pôr fim à confusão. A forma como os rumores se formaram passou a ser analisada por comentaristas de mídia em Pequim. Segundo especialistas, a combinação de curiosidade pública, competição por cliques e ausência de checagem criou um terreno fértil para a desinformação. A narrativa da gravidez e da mudança para o exterior reunia elementos capazes de provocar choque e engajamento, mesmo sem qualquer base factual. Em poucas horas, o boato ganhou vida própria, alimentado por traduções imprecisas e interpretações exageradas. Para Zaulus, cuja imagem pública sempre esteve associada a uma carreira consistente e a uma postura reservada, o episódio representou uma ruptura brusca. Já Ileu, também conhecido por evitar exposição excessiva de sua vida pessoal, viu-se no centro de uma controvérsia que não havia provocado. Em comum,
Ambos enfrentaram a dificuldade de responder a acusações inexistentes sem amplificá-las ainda mais. A coletiva da meia-noite, nesse contexto, funcionou como um ponto de inflexão. Antes dela, o fluxo de informações era dominado por versões não verificadas e suposições. Depois, passaria a existir um registro oficial, capaz de servir como referência para a cobertura responsável. Jornalistas presentes destacaram o tom objetivo adotado pelos artistas, que evitaram comentários emocionais e se concentraram em negar, de forma clara, as informações falsas que circulavam. Ainda assim, o simples fato de uma coletiva ter sido necessária evidenciou o alcance do problema. Em um ambiente midiático cada vez mais fragmentado, a linha entre notícia e boato torna-se tênue, especialmente quando envolve figuras públicas de grande visibilidade. A madrugada em Pequim tornou-se, assim, um símbolo de como a pressão por respostas imediatas pode empurrar artistas a se pronunciarem fora dos protocolos tradicionais. À medida que a coletiva avançava, ficava claro que o objetivo principal não era apenas esclarecer um mal-entendido pontual, mas estabelecer limites. Zaulos e Ilhéu buscavam reafirmar o direito à privacidade e à informação correta, em um cenário no qual a especulação muitas vezes precede os fatos. A escolha das palavras, medida e cuidadosa, refletia a consciência de que qualquer a duplicidade poderia ser explorada novamente. Quando o encontro chegou ao fim, nas primeiras horas da manhã, a sensação predominante era de que um capítulo havia sido encerrado. Embora o debate estivesse longe de terminar, a coletiva de imprensa de emergência não apagou imediatamente os rumores, mas criou uma base sólida para que a verdade pudesse se sobrepor à desinformação. Em Pequim, o episódio passou a ser visto como um exemplo emblemático dos desafios enfrentados por celebridades na era digital. O que aconteceu naquela noite inesperada não foi apenas uma resposta a boatos específicos. Foi um retrato de um sistema informativo em tensão constante, no qual a velocidade muitas vezes supera a verificação. Para Zaulos e Ilhéu, a decisão de falar à imprensa à meia-noite representou uma tentativa de retomar o controle de suas próprias narrativas, em um momento em que o silêncio poderia ser interpretado como confirmação. Assim, o início dessa história não se resume ao conteúdo dos rumores, mas à forma como eles ganharam força e exigiram uma reação imediata. A coletiva marcou o fim da especulação desenfreada e o início de um processo mais amplo de reflexão sobre responsabilidade midiática, limites da curiosidade pública e o preço da fama em tempos de informação instantânea. Pequim, China. A segunda parte da coletiva de imprensa foi marcada por um esforço deliberado de transformar ruído em esclarecimento. Depois de contextualizar a urgência do encontro, Zaulos e Ilhéu passaram a negar, de forma direta e inequívoca, as informações que circularam nas horas anteriores. Não houve espaço para ambiguidades. Ambos afirmaram que os rumores sobre uma suposta gravidez fora do casamento eram completamente falsos e que não existia qualquer plano de deixar a China para se estabelecer no exterior. A objetividade das declarações foi interpretada pela imprensa como uma tentativa clara de encerrar o ciclo de especulações. O tom adotado ao longo das respostas seguiu uma linha sóbria. Em vez de confrontar veículos ou atacar diretamente quem havia divulgado as informações, os artistas concentraram-se em reafirmar fatos verificáveis. Essa escolha foi vista por analistas de mídia em Pequim como estratégica. Ao evitar o confronto, Zaulos e Ilhéu reduziram o risco de prolongar a controvérsia e reforçaram a imagem de que estavam ali para corrigir informações, não para alimentar um conflito público. A negação explícita dos boatos trouxe alívio imediato à parte do público, especialmente entre fãs que acompanharam a escalada das notícias com preocupação. Nas redes sociais, comentários passaram a destacar a importância da coletiva como um gesto de responsabilidade, ainda que tardio. Ao mesmo tempo, surgiram questionamentos sobre como informações tão sensíveis puderam ganhar espaço sem checagem adequada. O episódio reacendeu um debate antigo sobre os limites da cobertura de celebridades e a responsabilidade compartilhada entre imprensa, plataformas digitais e audiência.
ponto de vista profissional, a situação expôs os riscos reais da desinformação. Em um mercado como o chinês, onde a imagem pública é cuidadosamente construída e mantida, rumores envolvendo moralidade pessoal e decisões de vida podem ter consequências concretas. Especialistas em gestão de crise ressaltaram que, se não fossem rapidamente refutadas, as narrativas sobre gravidez e imigração poderiam afetar contratos publicitários, projetos em andamento e a relação dos artistas com o público institucional. A coletiva, nesse sentido, funcionou como um mecanismo de contenção. Zhao Luzi falou brevemente sobre o impacto emocional do episódio, sem recorrer a dramatizações. Mencionar a surpresa e a pressão geradas pela velocidade das notícias. Ela trouxe à tona o lado humano frequentemente esquecido em situações semelhantes. Liu, por sua vez, reforçou a importância de distinguir fatos de especulações, destacando que o silêncio inicial não deveria ser interpretado como confirmação. As falas, ainda que medidas, ajudaram a humanizar a resposta e a contextualizar a decisão de se pronunciar. A presença simultânea dos dois artistas continuou a ser um elemento central da análise jornalística. A comentaristas, a imagem de ambos lado a lado enviou uma mensagem de unidade diante da crise. Não se tratava apenas de desmentir boatos individuais, mas de enfrentar uma narrativa construída de forma conjunta. Essa estratégia visual e simbólica contribuiu para a eficácia da coletiva, ao reforçar a ideia de que as informações falsas atingiam ambos de maneira inseparável. À medida que a coletiva avançava, ficou evidente que o objetivo não era apenas corrigir um erro pontual, mas estabelecer um precedente. Ao escolherem falar abertamente, ainda que em um horário extremo, Zhao Luzi e Liu sinalizaram que não aceitariam a normalização da desinformação. Em Pequim, essa postura foi interpretada como um recado indireto à mídia sensacionalista e aos produtores de conteúdo que priorizam velocidade em detrimento da verificação. O episódio também serviu para reacender discussões mais amplas sobre a cultura do clique e a economia da atenção. Analistas apontaram que a combinação de títulos alarmistas e ausência de fontes confiáveis cria um ambiente propício para boatos ganharem status de notícia. No caso específico, a gravidade das acusações contribuiu para que o público reagisse de forma emocional, acelerando ainda mais a disseminação das informações falsas. A coletiva, portanto, expôs não apenas um erro, mas um padrão recorrente. Após o encerramento das declarações, veículos de comunicação começaram a revisar suas abordagens. Alguns portais atualizaram matérias, enquanto outros optaram por remover conteúdos publicados sem confirmação. Embora nem todas as correções tenham recebido o mesmo destaque das manchetes originais, o movimento indicou um reconhecimento tácito do problema. Para observadores em Pequim, esse processo evidenciou a dificuldade de reverter danos já causados, mesmo quando a verdade é apresentada de forma clara. A reação do público internacional também mereceu atenção. Fora da China, leitores e fãs passaram a discutir o caso como exemplo dos desafios enfrentados por celebridades em um ambiente informativo globalizado. A rapidez com que o boato atravessou fronteiras mostrou como narrativas locais podem ganhar dimensões globais antes mesmo de serem verificadas. Nesse contexto, a coletiva da meia-noite assumiu um papel ainda mais relevante, funcionando como referência oficial para a cobertura posterior. Com o passar das horas, o tom das conversas online começou a mudar. A indignação inicial deu lugar a uma reflexão mais crítica sobre consumo de informação. Comentários destacavam a importância de aguardar posicionamentos oficiais e questionar fontes. Ainda que nem todos os efeitos negativos pudessem ser apagados, a coletiva contribuiu para reorientar o debate, deslocando o foco do escândalo para a responsabilidade. No encerramento da cobertura, a imprensa em Pequim adotou um tom mais analítico do que sensacionalista. Em vez de prolongar especulações, muitos veículos optaram por discutir o significado do episódio para a indústria do entretenimento como um todo. A coletiva passou a ser vista como um marco, não pelo conteúdo dos rumores, mas pela forma como eles foram enfrentados.
fato de dois artistas jovens e influentes se posicionarem de maneira firme reforçou a ideia de que a passividade já não é uma opção diante da desinformação. O inesperado, afinal, não foi a existência de boatos, algo quase inevitável na era digital mas a necessidade de uma resposta tão urgente e pública. A madrugada em Pequim tornou-se símbolo de um momento em que a verdade precisou competir com a velocidade da mentira. Para Zaulos e Ileu, a coletiva representou um esforço para recuperar o controle de suas narrativas e reafirmar limites claros entre vida pessoal e especulação pública. Ao final, o episódio deixou uma lição que ultrapassa o caso específico. Ele evidencia que, em um cenário de informação instantânea, a credibilidade se constrói não apenas com talento e popularidade, mas com a capacidade de responder de forma responsável a crises inesperadas. A coletiva de imprensa de emergência à meia-noite não foi apenas um desmentido, foi um chamado à reflexão sobre como notícias são produzidas, compartilhadas e consumidas. Em um mundo cada vez mais conectado, a verdade continua a depender de tempo, cuidado e compromisso com os fatos.